Este vídeo não é promovido pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová, mas é uma iniciativa pessoal das páginas envolvidas. Desde já, esclarecemos que não queremos tomar o lugar de direito daqueles que tomam a dianteira sobre nós. Não queremos ser um complemento do canal competente. Por isso, usamos como ferramenta principal o alimento espiritual fornecido pelo escravo fiel e prudente e incentivamos a todos a fazer o mesmo. Sempre acesse os sites jw.org, uoljw.org e tvjw.org. Olá, amantes da verdade. Prazer falar com vocês sobre assuntos espirituais. Um questionamento muito interessante com respeito a Jesus Cristo, a quem é Jesus, é com respeito ao fato de Jesus perdoar pecados. Então, o fato de Jesus perdoar pecados indica que ele é o Deus Supremo? E nós vamos falar hoje sobre uma narrativa paralela entre Marcos e Mateus, nos livros de Marcos e Mateus. E essa narrativa, ela conta uma história de que Jesus Cristo ele perdoou os pecados de um paralítico. Vamos observar as implicações deste caso. Será que o fato de Jesus perdoar pecados o torna então um Deus todo-poderoso, o Deus supremo? Vejam por favor nas suas Bíblias. Eu vou ler aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje, no livro de Mateus, no capítulo 9, o versículo 2. Mateus, no capítulo 9, versículo 2, que nos diz assim: Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Bem, Jesus Cristo ali perdoou os pecados daquele paralítico. Algumas pessoas questionaram, ou poderiam questionar isso. Por que Jesus Cristo ele não curou logo esse paralítico? Ele foi logo perdoando os pecados. Naquela situação ali, havia os fariseus. Os fariseus eles não falaram em voz alta, eles falaram em seus corações algo bem interessante. Note que diz agora, no livro de Marcos, no capítulo 2, versículo 7, e vou ler aqui no texto Receptus. Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, em qualquer uma Bíblia. Marcos, no capítulo 2, versículo 7, note que os fariseus pensaram: por que este varão, deste modo, diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, exceto um só, que é Deus? Interessante que os fariseus questionaram isso em seus corações. Como é que pode este homem estar aí perdoando pecados, sendo que só Deus pode perdoar pecados? Então, quando alguém vê este acontecimento, de que os fariseus fizeram esse questionamento e de que Jesus realmente perdoa pecados, então surgem algumas premissas. Premissa 1. Só Deus pode perdoar pecados. Premissa 2. Jesus perdoou pecados. Conclusão. Logo, Jesus é Deus. Bem, será que essa conclusão é correta? Ela é perfeita? É uma conclusão irrefutável? Podemos dizer com toda certeza que não. Por quê? Porque em todos os casos na Bíblia em que os fariseus acusaram Jesus de algo, em todos os casos, Jesus Cristo refutou os fariseus. Então, quando os fariseus queriam dizer que Jesus estava blasfemando por se fazer Deus, Jesus sempre refutava os fariseus. Então, note a reação de Jesus Cristo quando ele percebeu que no coração daqueles fariseus eles estavam pensando isso, com respeito a Jesus Cristo. Note agora em sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 4. Nós vamos ver aqui na Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, na ACF. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Vamos falar um pouco aqui. Jesus Cristo disse que aqueles fariseus estavam pensando mal no coração deles. Ou seja, Jesus Cristo reprovou o que eles estavam pensando. E o que foi que os fariseus estavam pensando? Eles estavam dizendo em seus corações que Jesus estava se fazendo Deus. Por quê? Só Deus pode perdoar pecados. Como é que Jesus Cristo poderia perdoar pecados? Jesus, ele
de maneira talvez até espantou ali aqueles presentes, disse: por que pensais mal em vossos corações? Né? E talvez ele dissesse: eu pensando mal? Alguma reação talvez assim. Então Jesus Cristo, por assim dizer, refutou aquele pensamento dos fariseus. Então surge um questionamento, né? É válido o argumento dos fariseus? É válido o argumento deles? Uma vez que Jesus Cristo reprovou o pensamento deles. Note a sequência do que Jesus Cristo ele disse com respeito ao poder e autoridade que ele tinha, com respeito a perdoar pecados. Notem em Mateus, no capítulo 9, versículo 6, que nós vamos ver agora, eu vou ler na Bíblia King James atualizada. Por favor, acompanhem suas Bíblias. Entretanto, Jesus dizendo, né? Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então note que Jesus Cristo ele tomou uma atitude para mostrar os ali presentes, quer fossem os fariseus, quer não. Ele queria mostrar que ele tinha autoridade para perdoar. Ele tinha autoridade também para curar. Ele tinha autoridade para isso. O Filho do Homem tinha autoridade. Ele deixou isso bem claro para os ali presentes. E ele fez questão de tanto perdoar quanto de curar aquele paralítico. Bem, note, Jesus Cristo que diz que tinha autoridade para perdoar. Mas surge então a outra questão. Quem deu essa autoridade a Jesus Cristo, né? Nós vemos que os fariseus disseram que Jesus estava perdoando pecados, então ele estava se fazendo de Deus, ele estava blasfemando. E nós vimos aí que Jesus Cristo reprovou o pensamento dos fariseus. Depois Jesus Cristo disse: eu tenho autoridade para perdoar e tenho autoridade para curar, por assim dizer, né? O que Jesus Cristo diz ali. Vamos ver o que aconteceu no versículo 8 de Mateus 9. E nós vamos entender quem deu autoridade a Jesus Cristo. Ali, naquele momento, não tinham só fariseus. Tinham pessoas sinceras que estavam observando o que estava acontecendo. Então, note o que essas pessoas sinceras fizeram, né? O que foi que elas fizeram ali? Mateus 9:8, vou ler agora na Bíblia de Jerusalém. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo. E notem, glorificaram a Deus. E o texto finaliza, que deu tal poder aos homens. Então, aquelas pessoas ali perceberam que foi Deus que deu o poder a Jesus. Os sinceros de coração, os que não estavam pensando mal sobre Jesus Cristo, eles entenderam que o que Jesus Cristo estava fazendo ali foi porque ele tinha o poder que Deus deu a ele, a autoridade que Deus deu a ele. Isso é claro como água para nós. Ficou evidente que o poder que Jesus Cristo tinha para curar, para perdoar pecados, foi a autoridade que o Pai deu a ele. E se nós olharmos todo o contexto bíblico, toda aquela situação, até mesmo Jesus conheceu o coração daqueles fariseus, tudo isso foi a autoridade que o Pai deu a Jesus Cristo. Nenhuma obra que Jesus Cristo fez, nenhum milagre que Jesus Cristo fez, ele fez com o seu próprio poder. O contexto bíblico deixa bem claro que tudo que ele fez foi pelo poder que Deus deu a ele, ou a autoridade que Deus deu a ele. Portanto, surgem algumas perguntas para nós relembrarmos e fazermos aqui uma recapitulação. Jesus aprovou o pensamento dos fariseus? Não. Mateus 9,4 deixa bem claro que ele reprovou. Jesus Cristo disse que eles estavam pensando mal no coração deles. Outro questionamento. Jesus disse que tinha autoridade para perdoar? Sim. Em Mateus 9,6, ele deixou bem claro que tinha essa autoridade. Mas quem deu esta autoridade a Jesus? Em Mateus, no capítulo 9, versículo 8, percebemos claramente que foi Deus que deu autoridade a Jesus. Enfim,
para relembrar estes pontos, para relembrar a nossa conversa de hoje, mais uma vez perguntamos: o fato de Jesus perdoar pecados indica que ele é Deus Supremo? A resposta é não, não indica. O que nós entendemos no contexto desta história é de que Jesus recebeu autoridade, portanto, a fonte de todo o perdão é o Pai, é Deus. Deus que deu autoridade a Jesus. E nós sabemos que mais na frente, na história bíblica, Jesus deu autoridade de perdoar também aos seus discípulos. Assim, para finalizarmos esse ponto, onde nós agora percebemos que Jesus ele recebeu a autoridade vinda de Deus, a fonte de todo o perdão, ele recebeu essa autoridade de Deus. Então, olhando esse contexto bíblico, surgem duas perguntas. Em quem você prefere acreditar? Em que nós devemos acreditar? Nos argumentos dos fariseus, que foram desaprovados por Jesus, conforme Mateus 9:6, 9, 4 e 6? Ou será que nós vamos ficar com aquelas pessoas, com aquela multidão que deu glória a Deus por ter dado autoridade a Jesus Cristo? É algo a se pensar. Muito obrigado a todos. Olá, amantes da verdade. Prazer falar